nosso primeiro podcast, muito chique. Doutora, é uma honra, né, na verdade te receber não, né, porque a gente tá as duas aqui iniciando e na verdade por que a gente resolveu fazer isso, né, porque eu resolvi trazer esse conteúdo pro meu perfil e para as pessoas, pros seguidores, porque é um assunto que tem muito o que falar, né, e ainda mais quando a gente vive na pele. Então eu comecei o meu processo contigo quando eu pensei, gente, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, né? Eu vou casar esse ano, isso foi em abril, né? Em abril que a gente começou desse ano, e eu pensei, gente, eu vou casar e eu tô me vendo nessa situação que eu não consigo fazer nada pra mudar e tudo que eu fiz não deu certo, né? Inúmeras tentativas. E é aquela coisa, né? A gente vai deixando pra depois, mas daí chega uma hora que chega. Chega uma hora que chega, exatamente. E o momento chegou. E aí, eu acho que foi rodando meu Instagram, eu vi que eu já te seguia e um vídeo teu apareceu pra mim. E eu falei, não, eu vou chamar ela e vou marcar uma consulta. E foi isso que eu fiz, né? Marquei uma consulta. A partir do vídeo da paciente André, foi Isso aí. Eu vi um teu falando e eu vi o dela. Daí entrei no teu perfil, vi o vídeo com ela. Eu pensei, meu Deus, eu preciso de um milagre desse na minha vida. E tu viu que não é milagre, tu viu que não tem nada o tratamento da obesidade, ele é constância, ele é persistência. A partir que vocês entendem em que consiste essa doença, como que ela se manifesta, o que acontece dentro do organismo de vocês, você cria responsabilidade, porque você não tem culpa de ter obesidade. Exatamente. E isso era uma coisa assim que eu não imaginava. Eu sabia que eu tava acima do meu peso. Eu sabia, mas eu nunca quis enfrentar a palavra obesidade, sabe? Exato. Eu acho que para as pessoas que têm sobrepeso, que lutam com isso, que fazem milhões de dietas e restrição, e aí depois volta tudo e aquela coisa e tenta de tudo, eu acho que a palavra obesidade é uma palavra muito forte. Muito forte, porque eu falo para todos os pacientes quando chegam à consulta, mínimo, os estudos falam que mínimo, o paciente que chega ao consultório médico já teve mais de 8 tentativas de emagrecimento. Exato. E a partir dessa 8ª tentativa é que o paciente entende como é que ele consegue ter resultado de emagrecer e manter o peso. Isso entendeu? Aí. Porque realmente é uma condição que tá ali, né? Não é só, por exemplo, tem que ter força de vontade, tem que levantar cedo, fazer academia, fecha a boca. Não é assim, né? A gente sabe. Agora eu sei por tua causa, né? Porque tu me ensinou. E as tuas consultas eu sempre digo que são aulas, né? A gente tem uma conexão maravilhosa. E eu acho que é por isso que tantas pessoas se conectam contigo, doutora. Pelo teu dom de falar, né? De explicar, de se conectar com as pessoas. Porque as pessoas, elas querem alguém que escute. Que entenda, né? E que entenda que cada indivíduo é único, né? Que a gente não é só mais um. A gente é pai, a gente é mãe, a gente é filho, né? Marido. E a gente não é só mais um. Então, ter um profissional que pega a nossa dor, que entende o que a gente precisa e que dá a mão pra gente e que nos guia nesse caminho é essencial. E é muito difícil, sabe? O paciente me fala, doutora, é muito difícil emagrecer. Eu sei, mesmo que eu não tenha a condição, não tenha convivido com a obesidade, sim, eu como médica preciso entender o que acontece dentro de vocês. E esse entendimento é muito difícil para nós, os médicos que nos dedicamos a tratar essa doença de obesidade. É muito difícil, eu sei que é difícil. Para mim é difícil tratar você, porque cada um de vocês é uma pessoa diferente, é um único. E a gente tem que se entregar 1000%, eu falo, não 100%, 1000% para poder entregar resultado para vocês. Exatamente. E aí hoje eu trouxe algumas perguntas, tanto das minhas seguidoras, que eu recebo semanalmente, né, recebo sempre, porque as pessoas têm curiosidade mesmo de saber como é que funciona tudo isso, esse processo, e também perguntas que tu me passou, né, que as tuas pacientes, os teus pacientes trazem ao teu consultório. Então a gente fez assim uma seleção de algumas perguntas, né, pra gente responder hoje, então de uma forma bem leve, um bate-papo. E eu vou começar então com a primeira pergunta, que foi de uma paciente do teu consultório que me passou, né? Que ela fala assim, que ela usou os dois tipos de caneta emagrecedora, né? Ela usou o Wegovy e o Mounjaro. E ela diz assim, tenho a impressão que o Wegovy me tirou mais a fome do que o Mounjaro. Isso procede? Qual é a diferença entre eles? Os dois medicamentos, as duas canetas são análogos da GLP-1 e GIP.
que são hormônios que se produzem no intestino que estão em falta, que estão em déficit, é um paciente que tem obesidade e sobrepeso. Certo. Não existe um medicamento melhor que o outro. Cada paciente é individual e cada um responde de um jeito certo para uma medicação e outra. Certo. Já eu tive pacientes que iniciaram com tirzepatida e eles não se acostumaram a ela porque não emagreceram, primeiro. Segundo, porque apresentaram muitos efeitos colaterais a um medicamento, Mounjaro. Certo. E tivemos que fazer a troca para o Wegovy ou para o Ozempic. E já aconteceu o contrário. Pacientes que iniciaram com o Wegovy e chegou à dose máxima, deixou de responder, não é que o medicamento deixou de fazer, não responde mais, não serve para esse paciente. Ele chegou à dose máxima, a eficácia máxima, e a gente precisa, para continuar tendo resultado no processo de emagrecimento, passar para o Mounjaro. Então, é muito particular de cada paciente, mas não existe de que um seja melhor que o outro. Porque depende muito do biotipo, a fome emocional, né? Aquilo que tu me ensinou também. Exato. O intestino. Exatamente, mas como eu sempre falo para o paciente, doutora, por qual eu inicio? Por que medicamento a gente inicia? Depende da questão financeira, depende muitíssimo de quantos quilos de peso você precisa emagrecer. A tirzepatida se mostrou superior ao Wegovy em questão de a perda de peso que ele entrega em realidade. Mas já tive pacientes que responderam melhor ao Wegovy que a tirzepatida. Então, é muito individual, né? É muito individual. Também perguntaram aqui quais são os efeitos colaterais mais comuns do uso do medicamento para emagrecer. Sim, na prática clínica, no consultório médico, quando eu prescrevo a medicação do Wegovy ou qualquer medicamento para tratar a obesidade, eu sempre explico para os pacientes que podem acontecer, que podem existir efeitos colaterais como todo medicamento. Certo. Eles entregam resultado, neste caso os análogos da GLP-1, umas canetas, como você fala, eles são super seguros, eles são super eficazes, eles vieram para revolucionar o tratamento da obesidade. Sim. Isso ninguém pode esconder, tá? Temos uma ferramenta, temos um pilar da obesidade a nosso favor e a gente tem que usar, com certeza. Como mesmo a gente usa para um paciente para hipertensão, para diabetes, que são doenças crônicas, por que não usar medicamentos para obesidade se estão ali? Isso. Para salvar o paciente o destino dele como obesidade, ou como paciente com diabetes também, claro, com certeza, porque esses medicamentos já surgem há tempo para tratar a diabetes. Tá? Mas como todos os medicamentos, eles sim têm efeitos colaterais. Os principais são gastrointestinais, náuseas, vômitos, diarreia, constipação, indisposição, dor de cabeça, que muitas vezes está relacionado à desidratação que o paciente possa estar manifestando e ele nem percebe porque o medicamento diminui a fome, mas também pode diminuir a sede. Ah, sim. E um dos sintomas de aconteceu comigo. Exatamente. E um dos sintomas da desidratação é dor de cabeça, é tontura, é indisposição, é irritabilidade. Olha só. Entendeu? Existem outras complicações mais graves, mais incomuns, que o paciente pode debutar com pancreatite, colecistite, entendeu? Então é muito bom explicar para o paciente que quando ele tiver, por exemplo, alguma dor inespecífica ou muito forte, abdominal, ficar atento, certo. Porque não pode, de repente não se trata de um simples estufamento que a medicação possa fazer, possa ser, então, uma complicação incomum, mas que pode acontecer. Sim. Já tive pacientes que tiveram associados ao medicamento uma crise de abdômen agudo, uma apendicite, pode acontecer. Certo. Tive pacientes que tiveram DIP, uma doença inflamatória pélvica, e estavam fazendo uso da medicação. Foi a medicação? Não. Infelizmente aconteceu esse abdômen agudo, mas a medicação não dá febre. Então, explicar para o paciente todos os efeitos colaterais que possam estar confundindo se é medicamento ou é outra doença é muito importante. É muito importante. É muito importante. Por isso que a gente tem que fazer acompanhamento médico. Exato. Esse é o pilar, eu acho que é o mais importante, né? O acompanhamento médico. Isso muda tudo. Exatamente. Vamos ver a próxima pergunta, então. Isso é interessante. Porque assim, até eu já me perguntei sobre isso, né? A vontade é usar o medicamento pro resto da vida. Sim. Porque é uma coisa que tu se sente bem, que não sente aquela compulsão, aquela fome, aquele negócio que tem que estar sempre comendo. E aqui uma das perguntas fala, é possível fazer uso contínuo do medicamento? Como é que funciona isso? Como já expliquei, a obesidade é uma doença crônica. Ela não tem cura, mas tem controle. Como mesmo hipertensão, como mesmo diabetes, como mesmo epilepsia. São doenças crônicas
e que o paciente tem que fazer uso de medicamento para a vida toda. O mesmo acontece com a obesidade. O tratamento da obesidade tem 2 etapas. A etapa de emagrecimento e a etapa de manutenção do peso. Aqui o mais difícil não é nem emagrecer. O mais difícil é manter o peso. E tu sabe que eu achava que não? Porque quando eu te procurei, lembra que eu falei, eu duvido que eu vou emagrecer? Olha que louca, né? Exatamente. E eu dizia, e foi o que aconteceu. Emagreci, estou na manutenção agora. Mas na verdade, falta um pouquinho pra manutenção. A gente está ainda na fase de emagrecimento. Isso. Porque a gente ainda não chegou ao objetivo, ao peso final que a gente quer, que você deseja e que está dentro do limite da saúde de você. Isso. E depois vamos enfrentar a fase de manutenção, que é a mais difícil. E como a gente vai conseguir uma manutenção do peso se a gente para com a medicação de forma repentina? Não, você vai rebotar porque a gente precisa não fazer nenhum desmame, é a manutenção. Então, sim, a resposta para essa paciente, sim, ela deve se manter por um tempo a mais com o uso da medicação e depois definir em conjunto quando a gente vai fazer a retirada desse medicamento ou se a gente vai fazer a substituição por outro medicamento mais econômico, dependendo também do tipo de padrão alimentar que ela tiver, a gente pode fazer a troca de medicamento, entendeu? Porque também a gente tem que ver a questão financeira. Isso. Entendeu? Isso. Mas sim, precisa fazer o uso do tratamento de forma crônica, de repente intermitente, de repente contínuo, depende de como esse paciente, como é a obesidade desse paciente. Se é uma obesidade desde que é criança, muito provavelmente vai ser para a vida toda. Certo. Mas se você tem obesidade há 2 anos, por exemplo, de repente é um paciente que não vai precisar de fazer uso do medicamento. Fala-se que o 10% dos pacientes que fazem emagrecimento conseguem manutenção do peso sem a medicação. Eu gostaria que todos os meus pacientes estivessem dentro desse 10%, mas eu não sei. Exato. Bom, mas que bom que a gente tem a medicação para nos auxiliar, né? Vamos lá, eu tenho um caso de uma seguidora que me mandou um relato, eu achei um relato bem forte, assim, que mexeu comigo, e eu queria trazer pra ti, doutora, pra te dar a tua opinião, assim, o teu parecer sobre isso. Então, o que ela me disse? Ela me mandou assim: sedentarismo, luto, colocação de Implanon. Isso me custou 10 quilos a mais em 4 meses. Pelo meu IMC, sou pré-obesa. Por onde começo? Sim. Essa é a situação de uma seguidora minha. Ela fala pré-obesa, ela deve estar no índice de massa corporal de sobrepeso. Isso. Que hoje em dia a gente já não olha o índice de massa corporal sozinho. A gente tem que ver outros aspectos no exame físico para saber se esse sobrepeso realmente leva tratamento medicamentoso, entendeu? Certo. Porque existem pacientes com sobrepeso com doenças associadas que sim, tem critério para fazer o uso do medicamento, mas ela pergunta por onde ela começa. Primeiro, ela precisa visitar um médico, um profissional, uma equipe multidisciplinar, nutricionista, médico e educador físico mínimo, incluindo também o psicólogo, para ela entender a doença. Ela precisa entender a doença, o que está acontecendo, que tipo de obesidade ela tem, que tipo de padrão alimentar ela tem, o que foi o que levou ela a esse padrão, ou está levando ela a esse padrão de sobrepeso, para a gente poder entender e ajudar ela. Isso é. O primeiro é procurar um profissional para começar a dar os primeiros passos de enfrentamento ao tratamento da obesidade. Maravilha. E se eu falasse para ela por onde eu começo de todos os pilares que tem o tratamento da obesidade, eu falaria para ela: começa pela higiene do sono. Olha só. Higiene do sono, quando você tem uma noite de sono reparadora, você inicia o dia com um cortisol que você precisa iniciar com uma quantidade suficiente. Você não vai iniciar com um cortisol lá em cima, que te vai fazer acordar de uma forma irritada, de uma forma angustiada, querendo descontar suas emoções em alimentos. Olha então, só. começa pelo sono. E sabe o que é engraçado? Hoje mesmo eu fiz um post nos meus stories dizendo: quem pode me ajudar a dormir mais cedo? Porque, meu Deus do céu, eu preciso dormir mais cedo, doutora. Eu tô assim num nível de coisas, de tarefas, de demanda, que eu tô dormindo cada vez mais tarde. E aí eu acordo cada vez pior, cada vez mais, né, cansada. Mas tu sabe, Mariana, que a higiene do sono começa desde que você acorda. Se quando você acorda, o primeiro que você faz é tomar uma xícara de café, já você está alterando todo o processo fisiológico do ritmo circadiano. Olha só. A produção de cortisol, ela não se produz de uma forma natural e na hora certa. Deu a luz do sol,
a gente começa a produzir cortisol. Só que se você coloca uma xícara de café, na primeira hora que você acordou, o cortisol não é produzido, ele fica assim. Beleza, não preciso de produzir, porque a Mariana colocou já um estimulante, a cafeína. Claro. Ele vai se produzir, mas de repente, para lá, para o meio-dia, 4 horas da tarde, é que já ele começa a produzir. Então, esse cortisol vai ficar em sangue, quando 10 horas da noite, o cortisol já deveria estar bem baixinho para dar a entrada, então, à produção de melatonina. E não acontece porque ele começou a se produzir tarde. Socorro, acho que é isso que acontece comigo. E então você fica com o cortisol elevado, você não consegue dormir. Acima disso, você coloca telas, você vai dormir após 10 horas da noite. Como você acordar pela manhã? Muito cansada, né? Parece que o caminhão me atropelou. Exatamente. Então, o primeiro que eu falo para o paciente, higiene do sono que começa desde que você acorda pela manhã. Não, meu Deus, aulas. Mais uma aula. Parece difícil, mas é simples, só que como a gente não tem costume, é muito difícil a gente mudar a rotina. Muito difícil. Tem que começar aos poucos. E o medicamento não faz isso. O medicamento é um pilar do tratamento. É verdade. Vamos lá para a próxima pergunta. Estão me perguntando aqui se eu fiz uso de algum tipo de medicamento. E sim, né? Quando eu cheguei até a doutora Jaima, a gente conversou muito sobre o que eu tinha feito até aquele momento, né? Sobre, conseguiu com dieta, com exercício, né? Tudo isso eu já tinha tentado, né? Claro que eu continuo com dieta, com exercício, mas a gente usou o medicamento para dar um plus, né, para realmente me ajudar a entender o que eu poderia comer, a ter uma noção, assim, ó, não ter aquela gula, aquela gana, aquela compulsão, para olhar pro prato de comida e dizer, não, eu vou comer isso porque eu preciso me alimentar, né, não porque eu preciso afogar as minhas emoções. Então, sim, eu fiz uso da tirzepatida, né, por 3 meses, doutora? A gente fez quase 4 meses de quase 4, isso aí. Sim. E foram até então 12,5 kg, 13 quilos, assim, Parabéns. Na balança. É muito forte, muito esforço, muita dedicação, mas como sempre falo para os pacientes, nunca o medicamento está fazendo, porque ele vai entregar resultado. Sim. Ele, como falo, eles vieram para revolucionar o tratamento e o destino da obesidade. Só que o que você está fazendo nunca o medicamento está emagrecendo você. Você está aprendendo a ter uma alimentação consciente, uma hidratação consciente. Que coisa é nutrição consciente? Você continua comendo de pé em 10 minutos? O que você está aprendendo quando o medicamento está entregando essa eliminação do peso? É isso aí. Aí é onde vem o sucesso do tratamento da obesidade. Não é o medicamento em si. É todos os demais pilares do tratamento da obesidade. Sono, hidratação, gerenciamento do estresse, atividade física e nutrição. Isso aí. Por isso que dizem, né? Mas tu vai fazer esse tratamento, daqui a pouco vai voltar. Não. Se tu souber aprender nessa jornada, se tu aprender o que tu tem que aprender, não vai voltar. Porque tu não vai ter os hábitos que tu tinha antes. Exatamente. Tu mudou os teus hábitos. Vocês aprendem no meu consultório, a verdade. Muito. Porque vocês aprendem quando o peso alerta. Isso se aí. você emagreceu e você ficou em 80, por exemplo. Se você viu que você subiu para 83 ou 84 quilos, é hora de rever e ser sincera frente ao espelho o que está falhando de todos os pilares do tratamento. Isso aí. E corrigir. É melhor eliminar 3, 4 quilos de peso que não de novo perder 20 quilos de peso novamente. Tem que enfrentar, e cada vez que você tenta o emagrecimento novamente se torna mais difícil. Claro. Esse processo. Vamos ver aqui o que temos. Uma das suas pacientes, doutora, ela pergunta assim, que ela está fazendo aplicações do Wegovy. No início, ela teve uma perda de peso muito grande, mas agora está demorando. Ela me pergunta se para mim também foi assim. E sim, foi assim, né? A gente enfrenta esse efeito platô que tu fala, né? Sim, mas ela está falando aí do início do tratamento. Eu falo para o paciente, essa paciente eu sei quem é. Essa paciente está no início do tratamento e ela começou desde o início a ter uma perda de peso bonita. Ela começou a responder, uma boa respondedora ao tratamento, e ela começou a perder 1 quilo por semana, algo assim. Só que agora ela está perdendo uns 500, uns 600 quilos por semana, e para ela não está bem. Entendi. E eu falo para todo paciente, o primeiro medicamento que você tem que tomar no tratamento da obesidade é paciência. Isso. Calma, porque você conviveu com sua doença há muito tempo. Então não é em 15 dias que você vai emagrecer todos os quilos de peso que precisa emagrecer. Primeiro, o cérebro, o organismo de você precisa entender o que está acontecendo.
Exatamente. Precisa se adaptar e acostumar ao medicamento que está entrando como um agressor. Isso aí. E outra coisa, ela faz atividade física, muito provavelmente, sim, eu sei que ela faz atividade. Será que ela não está fazendo uma troca de gordura por massa muscular? Isso aí. Entendeu? E então, o emagrecimento não é uma linha reta. Hoje você emagrece 500 gramas, amanhã você emagrece 600, de repente, a próxima semana 1 quilo e você está emagrecendo. Isso você não aumentou, e se você manteve de uma semana para outra, sucesso. Ótimo. Porque você não aumentou de peso, você se manteve. Perfeito. Então esse é o sucesso, e o paciente precisa, é por isso do acompanhamento, para a gente estar explicando e lembrando para vocês constantemente, calma, que esse é o processo, desfruta o processo para quando você chega ao final, você consiga desfrutar da vitória. Exatamente. E sabe que eu tava conversando com amigas minhas esses dias, e elas dizem, né, que ouviram falar que pessoas que estão usando medicamentos sem prescrição médica e sem acompanhamento, elas se tornam, uma que tu joga dinheiro no lixo, né, porque é uma coisa que tu não sabe como utilizar, e daqui a pouco tu faz doses altíssimas que te fazem passar mal, exato, ou doses pequenas que não vão te ajudar, né, e elas me disseram que tem casos de pessoas que estão tendo, como se diz, elas estão ficando... Caquética? Não, quando o medicamento não faz mais efeito, elas estão ficando resistentes ao medicamento, por causa das doses. Exatamente, a dose é individualizada. Isso. É individualizada. Muitas vezes, se você não está respondendo, você não precisa esperar passar um mês para você aumentar a dose do medicamento. É muito individual. Às vezes você tem que adiar a medicação, porque, por exemplo, você está passando muito mal, está tendo muitos efeitos colaterais e você não tolera, você precisa parar. De repente, a gente precisa esperar alguns dias para fazer uma nova tentativa de introdução do medicamento, ou simplesmente suspender. Certo. Ou quando a gente vê durante 4 ou 8 semanas, que é quando a gente mais ou menos já fala para o paciente, você vai responder muito bem ao medicamento, porque se em 8 semanas tu não respondeu legal, muito provavelmente você não vai responder mais para frente. Então você continua insistindo na medicação e jogando o dinheiro fora. Isso. E seria o momento da gente falar, este medicamento não é para ti. Vamos trocar? Exatamente. Por isso que é tão importante o acompanhamento, né? Exatamente. Não é só, eu vou comprar o remédio e vou começar a usar. Não, talvez te faça mal e talvez tu jogue teu dinheiro no lixo. Exatamente. Que é, né? Uma coisa horrível. Vamos ver aqui o que temos. Muito importante. Eu tenho várias amigas agora que ganharam bebê, que estão amamentando. E a pergunta é, quem amamenta pode utilizar o medicamento? Está contraindicado. Está contraindicado porque esse medicamento ele tem passagem pelo leite materno. E qual é o efeito do medicamento? Ele tira a fome e ele tira a saciedade. E um bebê que está em etapa de crescimento, se ele adquirir esse medicamento pelo leite materno, a fome dele vai ser tirada, ele vai ter uma desnutrição mínima. Sim. Então, contraindicada. Primeiro, você está amamentando, se alimente, se nutra bem, para poder nutrir bem a seu bebê, faça atividade física, dentro das possibilidades de uma boa higiene do sono. Depois que você tirou a amamentação do bebê, então você pode pensar em alguma terapia medicamentosa. Isso aí, porque eu acho que a fase, né, de amamentar e de desfrutar, isso aí. Estar com o teu bebê, criar essa conexão, né, e pensar em emagrecer depois, se precisar. Exatamente. Vamos ver aqui. Isso aqui é muito interessante. Bebê Ozempic. Isso existe? Olha só, a fertilidade feminina pode aumentar com o uso de Ozempic? Isso existe? Muitas pacientes já relataram que engravidaram no uso dos medicamentos das canetas. E se você pensa comigo no processo da paciente que tem com sobrepeso e pacientes que estão com obesidade, femininas, elas têm uma alteração hormonal. O ciclo menstrual dessas pacientes ele é irregular muitas vezes. Sim. Porque a ovulação ela se vê prejudicada. Então, quando você está emagrecendo, você favorece a ovulação. Os ciclos se vão tornar mais eficazes, portanto, demais. A ovulação vai ser regular, portanto, você vai ter mais chance de engravidar. Mas não é pelo fato da medicação, senão é pelo fato de a perda de peso que acontece, que regula o eixo hormonal. Perfeito. Então, eu falo para a paciente, você vai enfrentar o processo de emagrecimento, o ideal é anticoncepção de barreira. Porque hoje não tem estudos ainda que falam sobre os efeitos que possa trazer para o bebê, e então a gente evita. Maravilha. Então, doutora, eu acho que é legal a gente deixar um recado
para as pessoas que buscam o emagrecimento saudável, né, sustentável, o emagrecimento eficaz, né, que perdure por muito tempo, é muito importante o profissional que esteja lado a lado dessa pessoa. E uma coisa que eu quero dizer, assim, é que no meu Instagram muita gente me acompanha, né, e sabe que eu tive essa perda de peso, eliminei esses quilos que nunca mais encontrarei. Exatamente. Né? Mas é muito importante também saber que cada um, como é importante, é valioso como sabe? E essa busca, a gente fala de emagrecimento com saúde, mas a gente não pode deixar que isso se torne uma doença também, exatamente, né? Porque tem ali uma linha tênue entre a gente emagrecer com saúde e a gente ficar com aquilo na cabeça o tempo todo e aquilo ser realmente uma coisa ruim pra gente. Então, contigo eu aprendi que sim, a obesidade é uma doença, a gente vai lutar contra ela, né? A gente vai conseguir, mas que isso não faça a gente perder a nossa vontade de viver, a gente perder o nosso amor próprio, né? Exatamente. A gente pode lidar com tudo isso, mas sem radicalizar. Sem radicalizar. Né? E sem procurar uma perda de peso que te gere outras doenças. Isso aí. Entendeu? E que seja sustentável, né? O sucesso do tratamento de obesidade está quando o paciente consegue emagrecer, eliminar quilos de peso e manter. Isso aí. Como vocês, ou como nós vamos conseguir isso? Com uma equipe multidisciplinar, mas multidisciplinar no melhor sentido da palavra. É a conversa olho a olho com a nutricionista, discutindo o caso da paciente com a nutricionista, com o educador físico, com o psicólogo, para todo mundo falar o mesmo idioma em prol desse paciente. É ali que o sucesso está no tratamento da obesidade. E nas pessoas que estão ao redor de vocês, quando vocês estão enfrentando essa caminhada. Perfeito. Muito obrigada. Foi incrível de novo, né, estar contigo. E vem muita coisa boa por aí. Que venha muito mais podcast. Amém.